Enquanto isso nós estudaremos o texto que foi lido há pouco. 1 João capítulo 5. Nós vamos estudaremos os versículos 6 até o versículo 9. É a metade de um argumento que João trabalha a partir do versículo 6 até o versículo 12. Então, deixe sua Bíblia aberta. Aí, nós vamos estudar esses versículos, esses poucos versículos, nesta noite. Eu creio que alguns irmãos tenham reparado que a minha cara está um pouco suja, não é mesmo? Está um pouquinho suja, não é? Eu tentei mudar um pouco o visual. Recentemente, eu adotei um estilo de barba dura e cheia, não é? Dura de crescer e cheia de buraco. Mas eu estou tentando aí cultivando, colocando adubo para ver se cresce alguma coisa aqui na minha barba. Só para os irmãos terem conhecimento, outros jovens aqui da igreja estão nessa empreitada também. Tanto que nós temos até um grupo de WhatsApp. Lá são anunciados produtos para fazer a barba crescer. Logo mais os irmãos vão ver aqui. Todo mundo com barba lenhadora. É uma coisa que está tomando conta dos jovens aí. E a verdade quer dizer que ter barba para um homem faz toda a diferença, não é verdade? Ter barba para um homem faz toda a diferença, não é? O pastor Thomas e o Fúvio ali dando risada, mas é verdade, não é? Muitas vezes a barba é o que separa o menino dos homens, os meninos dos homens, não é verdade? É engraçado que nós olhamos para coisas como barba, aqui são elementos que testemunham ao nosso favor. A barba é um tipo de recurso que nós usamos para testemunhar ao nosso favor. Quem tem barba geralmente é alguém que quer parecer mais maduro do que realmente é. Não que seja o meu caso, por favor. Quem tem barba geralmente quer parecer mais velho do que realmente é para perder aquela carinha de bebê. Tem um pouquinho de barba, um pouco mais ogro. Alguns homens usariam esse adjetivo aí. Ou até mesmo para refletir alguma autoridade. Afinal de contas, os grandes homens do passado tinham barba, não é? E barbas volumosas, barbas de respeito, não é mesmo? Então, muitas vezes, nós, homens em especial, nós usamos recursos como esse para testemunhar a nosso favor, testemunhar a nosso respeito. De maneira positiva, é claro. Agora, ainda que Jesus tivesse barba, e eu creio que a barba dele era maior do que a de qualquer um aqui, era uma barba realmente caprichada, como possivelmente os homens daquela região tinham, muito melhor do que a nossa. Ainda que Jesus tivesse isso, ele não precisava de barba para testemunhar a respeito de si. Jesus não precisava de uma barba para falar da sua maturidade. Jesus não precisava de barba para falar da sua autoridade. Jesus não precisava de barba para falar a respeito do seu poder e da sua missão. Ele não precisava de nada disso. Ele não precisava desses recursos que nós, às vezes, de maneira até infantil usamos aqui nos nossos dias. Jesus não precisava de nada disso, porque ele tinha um testemunho muito forte a respeito da sua missão, a respeito da sua autoridade e a respeito do seu poder. Ele tem um testemunho muito sólido a respeito da sua missão como Cristo, como Messias, como Salvador. Ele não precisa de recursos como esse. E eu creio que o que João está falando para nós é exatamente isso, que Cristo, ele tem o testemunho forte e abundante o suficiente para mostrar que ele é o Messias prometido e ele é de fato o Salvador. Na última vez que nós estivemos em 1 João, os irmãos devem se recordar, nós estudamos o comecinho do capítulo 5. E vejam comigo como nós terminamos o último sermão, a última pregação, no versículo 5 do capítulo 5. João disse assim: quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. João apresenta para nós que o alvo da nossa fé é Jesus como sendo o Filho de Deus. Parece que agora a preocupação de João é nos dar razões, motivos, para que nós possamos crer que de fato Jesus é o Filho de Deus. Se ele disse que Jesus é o alvo da nossa fé como Filho de Deus, por que nós devemos crer que Jesus é o Filho de Deus? Essa é a pergunta que se levanta aqui diante de nós. Porque eu aqui, um leitor de 1 João, devo crer que Jesus é o Filho de Deus? E a resposta de João eu acho que pode ser resumida na seguinte mensagem central aqui, que nos guiará ao longo de todo esse estudo. O testemunho de Deus sobre Cristo é suficiente para a nossa fé. Se os irmãos passarem os olhos pelos versículos que nós lemos há pouco, os irmãos verão que, do versículo 6 até o versículo 12 aparecem nada menos do que 10 vezes a palavra testemunho, aproximadamente 10 vezes a palavra testemunho ou testemunhar, variações disso. João está realmente preocupado
em mostrar que nós temos razões sólidas para crer que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus. Por isso nós diremos essa noite que o testemunho de Deus sobre Cristo é suficiente para a nossa fé. João diz que Deus Pai dá testemunho a respeito do Filho, e esse testemunho é suficiente. É abundante para embasar a nossa fé nele como Filho de Deus. Então, nesses versículos que nós estudaremos, eu quero mostrar para os irmãos 3 elementos desse testemunho. Se esse testemunho é suficiente, quais são os elementos que compõem esse testemunho? Existem 3 elementos aqui. O primeiro diz respeito aos eventos do testemunho. Depois, o agente do testemunho. E por fim, o valor do testemunho. Esses são os 3 elementos que compõem o testemunho de Deus sobre Cristo, que é suficiente para a nossa fé. Então volte seus olhos para o texto. Vamos ler novamente algumas porções do versículo 6 para que nós possamos visualizar esse primeiro elemento aqui, o elemento dos eventos do testemunho. O versículo 6 diz assim: Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. Quando nós lemos num primeiro momento esse versículo, nós não entendemos muito bem o que João quer dizer com água e sangue. Mas é claro, é bem evidente aqui que João está apontando para 2 eventos da vida de Cristo. 2 momentos do ministério de Cristo aqui na Terra. E automaticamente, ao lembrar de água e sangue, você deve ter puxado na sua memória esses 2 eventos. Para a água, João está se referindo ao batismo de Cristo. E para o sangue, ele está se referindo à morte de Cristo, à sua crucificação. Isso é central aqui como testemunha, porque João mostra 2 eventos fundamentais do ministério de Cristo. Ele mostra o batismo como sendo o início do ministério de Cristo, o momento onde Cristo assume a sua carreira pública no primeiro evento de aparição pública que ele aparece aí, onde João Batista anuncia a ele como Cordeiro que tira o pecado do mundo, onde João Batista batiza Jesus ali. Aí o ministério de Jesus é iniciado, então, de maneira pública. Por isso João diz que ele veio por meio da água, apontando para o início do ministério de Jesus. Mas João também diz que ele veio por meio do sangue. Isso, sem dúvida alguma, nos remete à morte de Cristo, à crucificação de Cristo. Isso mostra o ápice do seu ministério. Então, de uma maneira muito clara, e até um tanto quanto poética, João coloca água e sangue como mostrando o início e o ápice do ministério do Senhor Jesus. E como nós veremos para frente, João tem em vista todo o ministério do Senhor Jesus, quando na sequência ele fala a respeito do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo. E nós estamos dizendo que esse primeiro elemento do testemunho de Deus fala desses 2 eventos, o batismo e a morte de Cristo. Então vamos agora entender por que João usou esses 2 eventos aqui como um elemento de testemunho. Porque o batismo e porque a morte de Cristo testemunham a respeito do seu caráter messiânico, testemunham a respeito da sua filiação divina. Vamos começar então pelo batismo de Cristo. Abra rapidamente sua Bíblia comigo no relato do batismo, que está em Mateus capítulo 3. Mateus 3, versículos de 13 a 17 mostra para nós o relato do batismo de Cristo. Quando João fala a respeito da água e do sangue, queridos, muitas explicações foram dadas ao longo da história para isso. Alguns falam que João está se referindo ao batismo cristão e à ceia, mas não há qualquer fundamento disso na epístola de João, não há qualquer referência nisso. Alguns falam que João pode estar se referindo ao momento, ele pode estar se lembrando ao momento em que o lado de Cristo foi furado e dele saiu água e sangue. E João talvez estivesse lembrando disso aqui, ainda que de fato essa figura possa estar na mente de João. Parece que João tem um alvo maior ao recordar disso, porque ele está falando a respeito do testemunho do Pai sobre o Filho, e de fato a realidade de Jesus ter sangrado seu sangue misturado com água não é um testemunho. Claro, não é um argumento claro para João aqui, mas se nós olharmos para o batismo e para a morte de Jesus, então nós veremos testemunhos claros de como Deus assinou embaixo que Jesus de fato era o Messias. Então veja lá Mateus capítulo 3. Veja comigo a partir do verso 13. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água.
Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho amado em quem me comprazo. Eu tenho certeza que a simples leitura desse texto já clareou um pouco mais na mente dos irmãos o porquê João tem a ideia do batismo em mente aqui, porque Deus Pai e o Espírito Santo aparecem testemunhando a respeito do ministério de Jesus aqui. O batismo, a prática do batismo, não é algo exclusivo dos crentes. A prática do batismo surgiu com os judeus, aqueles gentios que se convertiam ao judaísmo. Os prosélitos, eles eram iniciados no batismo para que eles se identificassem com o povo de Deus. A diferença é que João pregava um batismo de arrependimento de pecados, de maneira que aqueles que se aproximassem de João e fossem batizados por ele estavam se fazendo como gentios, esperando a vinda do reino de Deus. Mas diante dessa realidade, João olha para Jesus e fala: Mas eu que preciso ser batizado por você. Você é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em ti não há pecado nenhum. Como eu vou batizá-lo? Assim, o meu batismo é um batismo de arrependimento e você não tem pecado para se arrepender. Então João, no primeiro momento, ele recusa isso porque ele entende quem Cristo é e ele entende a divindade, o fato de Cristo não ter pecado algum para se arrepender. Mas então Jesus diz: Não, João, nós precisamos cumprir isso. É necessário que se cumpra tudo de acordo com o que estava prescrito. Nós precisamos cumprir. Arrisca isso aqui, mostrando Jesus focado ali em seu ministério. Mas então por que Jesus se batizou? Por quê? Ao se batizar, como eu disse, o batismo era algo que identificava as pessoas com aqueles arrependidos por seus pecados e que aguardavam o reino de Deus. Jesus não tinha pecado, mas ao se batizar ele se identificou por aqueles pelos quais ele morreria. Ele não tinha pecado, mas em breve ele morreria por nós que temos pecado. Então, ao ser batizado por João no batismo de arrependimento, ele está se identificando comigo e com você, porque nós precisávamos ser batizados no batismo de arrependimento de João. E Cristo se identificou conosco. Naquele momento, ele se identificou com os pecadores. E ao fazer isso, assim que esse momento termina, Jesus sai da água e então nós temos uma das manifestações mais claras da Trindade no Novo Testamento. Nós temos o Filho saindo das águas, nós temos o Espírito descendo sobre ele como pomba, mostrando a capacitação que o Espírito Santo daria a Cristo para a execução do seu ministério. E nós temos uma voz do céu anunciando ali que de fato ele era o Messias. De fato o Filho, aquele homem que havia sido batizado, é o Messias prometido. E essa voz aqui é a voz de Deus Pai que diz: Este é meu Filho amado em quem me comprazo. Certamente teve muita força para quem ouviu isso, porque fazia referência a profecias do Antigo Testamento que se referiam ao Messias. Ou seja, de maneira muito clara no batismo, a Trindade testemunhou em favor da obra que Cristo faria ali. Então quando João fala que Jesus veio em água, isso é uma testemunha a seu respeito. João tem isso em mente, esse evento em mente. Mas João não diz apenas do batismo, ele fala também da morte. Vire suas páginas aí da sua Bíblia, até Mateus 27, onde nós vemos um outro testemunho claro a respeito da messianidade de Jesus, a respeito da filiação divina de Jesus, dele como verdadeiro Salvador, e nós vemos Deus testemunhando a respeito disso. Agora de uma maneira até um pouco mais dramática, de uma maneira muito maior do que aconteceu no batismo. Vejam Mateus 27, o versículo 45 diz assim: E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: Ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. Mas os outros disseram: Deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Versículo 50. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Notem o que acontece de agora em diante. Note o que acontece na sequência. Versículo 51. Naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram
na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Notem aqui o cataclisma que acontece. Nesse momento, você tem terremotos, você tem tumbas abertas, pessoas ressuscitando, você tem trevas, é uma cena terrível acontecendo aqui. E esses fenômenos naturais desse cataclisma que acontece aqui, é um testemunho vivo da ira de Deus que foi derramada sobre Cristo. A prova disso de que realmente Jesus era o Filho de Deus e ele estava morrendo por nossos pecados ali, é porque o véu se rasgou de alto a baixo, mostrando que quem rasgou aquilo não foi um homem, foi o próprio Deus, porque nenhum homem conseguiria rasgar da maneira como aquele véu foi rasgado. É simbólico, mas também real. O véu era alto, para rasgá-lo de cima para baixo, apenas algo fora do normal, sobrenatural, poderia ter acontecido ali. E com isso nós vemos que o caminho para os pecadores finalmente foi aberto. E diante desse cenário todo, o centurião e os guardas olham ao redor e falam: opa, este homem não era qualquer um. Este homem era de fato o Filho de Deus. Estes homens, eles perceberam o testemunho que Deus Pai naqueles fenômenos estava dando a respeito do Filho. Eles se ligaram disso, eles perceberam isso e falaram: este homem não era qualquer um. Realmente ele era o Filho de Deus. E aqui nós temos o ápice, então, do ministério de Jesus. Notem então, voltem para a primeira João capítulo 5. Notem que João, ele tem esses dois eventos em mente. Jesus veio em água, mostrando o início do seu ministério público, e o testemunho que Deus deu a respeito do seu ofício messiânico. E na morte de Cristo nós também temos ele vindo em sangue, como João diz, também corroborando o seu ministério como Salvador. E o versículo 6 continua: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. E agora João enfatiza o que ele acabou de falar. O texto diz: não somente por água, mas por água e sangue. João quer deixar claro, isso fica evidente aqui no texto, que Jesus não veio somente por água, mas ele veio também por sangue. Eles falam: nossa João, mas por que você quer enfatizar tanto sangue? Por que é tão importante enfatizar isso? Possivelmente João aqui, ele está corrigindo, ele está atacando uma heresia que se desenvolveu logo em seguida, mas que provavelmente tenha começado aqui. Uma heresia agnóstica, que nós já estudamos ao longo de toda a epístola de João, que era grande ameaça àqueles crentes. Mas parece que alguns anos depois, no início do segundo século, um homem chamado Cerinto, ele encabeçou uma guinada dessa heresia agnóstica que falava o seguinte: Jesus era diferente do Cristo. Se você não entende isso, acho que ninguém naquela época entendia direito também. Mas é mais ou menos assim. Jesus, ele nasceu de um nascimento comum, e ele era filho biológico de José e Maria. Ele era um homem comum, como eu e você, filho de José e filho de Maria. Só que no momento do batismo, como João diz aqui na água, veio sobre Jesus o Cristo divino. E então, naquele momento, Jesus passou a ser Deus homem. Naquele momento antes não. Antes, Jesus era um homem qualquer, mas naquele momento agora ele era Jesus, o Cristo divino. Ele era o Cristo de Deus naquele momento. Aí ele viveu o seu ministério. Ali aqueles anos capacitado por esse Cristo divino. Mas nos momentos anteriores à sua crucificação, sabe o que aconteceu? O Cristo divino foi embora. Eu não vou morrer na cruz. Eu não vou fazer isso. Eu vou embora daqui. Deixe que esse Jesus homem morra na cruz. Ele vai morrer, mas eu não. Então, perto da crucificação, o Cristo divino, essa suposta entidade separada de Jesus, aí, ela pula fora. Então quem morre na cruz é o Jesus homem, filho de José e Maria somente. Deus não morre na cruz, Cristo divino não morre na cruz. Cristo morreu como um homem comum. Essa heresia foi combatida pela Igreja e hoje, pela graça de Deus, nós não a encontramos muito forte. Ainda que heresias gnósticas sempre aparecem de uma maneira ou de outra. Mas desse modelo aqui que foi proposto por Cerinto, a Igreja combateu e praticamente extinguiu logo no começo em que ela surgiu. Mas o fato é que João enfatiza que Cristo morreu, por isso ele fala do sangue. Ele fala sim, Cristo veio na água, ele foi capacitado no seu batismo, mas ele também veio no sangue, ou seja, Cristo morreu. Ele realmente morreu, ele, o Cristo, o Messias morreu, Deus morreu na cruz. E é preciso que isso aconteça,
Porque a nossa dívida é uma dívida infinita e nós não podemos pagar. A nossa dívida. Talvez já tenha passado pela sua cabeça o seguinte: talvez Jesus não precisasse ter morrido. Era só eu morrer na cruz, eu pagava os meus pecados e depois, Deus dava um jeito de me levar para o céu. Nós não poderíamos pagar a nossa dívida. Esse é o ponto que João quer enfatizar aqui. É uma dívida infinita. Nós não tínhamos vida, nós não tínhamos como pagar essa dívida. Então, Deus enviou seu Filho, como nós aprendemos no Evangelho de João, para morrer pelos nossos pecados no nosso lugar. Então, é importante nós defendermos exatamente o que João faz aqui. Realmente o batismo é um momento importante, nós vemos isso, mas a morte de Cristo também é fundamental para a nossa salvação. E esses dois eventos, queridos, nós estamos falando, o batismo e a morte de Cristo, elas enfatizam de maneira muito clara a identificação de Cristo conosco. Guardem essa palavra, identificação de Cristo conosco. No batismo, Cristo se identificou conosco, sendo batizado um batismo de arrependimento. Nós deveríamos nos arrepender, ele se identificou conosco ali. E na cruz, ele se identificou conosco levando os nossos pecados sobre a cruz. E hoje, queridos, recentemente nos últimos anos, nós temos visto peças de teatro, exposições artísticas que tentam associar Cristo às supostas minorias. Eles tentam associar a figura de Cristo às minorias, especialmente às causas LGBT. Eles tentam por quê? Tentam colocar Cristo como o maior defensor dessas minorias, dessas causas LGBT. Recentemente, não sei se vocês acompanharam uma peça de teatro que estava sendo apresentada. Ela foi suspensa em alguns lugares, porque ela apresentava um Jesus transexual. E saíram várias matérias a respeito disso. E eu trouxe aqui um trecho de uma das reportagens a respeito dessa notícia, a respeito desse fato. Acompanhem aqui o que eu vou ler. Prestem atenção em como todos querem que Jesus lute a favor da sua causa. Todos querem identificar Cristo com a sua causa. Todos querem fazer isso. Todos querem uma identificação com Jesus. Veja o que diz aqui a matéria com várias aspas da própria atriz ou ator, não sei dizer, que encenava o Jesus transexual. Veja aqui. Existiremos e lutaremos. Não vamos nos calar. A frase é da atriz travesti e ativista Renata da Silva Carvalho Franzoni, natural de Santos, no litoral de São Paulo. Ela interpreta Jesus na peça O Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu, que foi proibida de ser encenada no Sesc de Jundiaí. Para ela, que também é líder de um movimento trans, a decisão judicial representa uma censura à arte. Todos eles falam que nós vivemos uma ditadura e blá blá blá. Sequência. O espetáculo é uma mistura de monólogo e contação de histórias, e traz Jesus ao tempo presente na pele de uma mulher transgênero. Histórias bíblicas são recontadas, propondo uma reflexão sobre a opressão e intolerância sofridas por transgêneros e minorias. Segundo ela, muitas pessoas partem da premissa que se uma travesti está interpretando Jesus, ela está deturpando a imagem dele. Notem agora a frase dela. Ela realmente é uma incrível. Enfim, deixa eu ler isso aqui. Aqui são aspas dela. Muito pelo contrário, fazemos com o maior respeito a peça. Nota que a peça é pró-cristão. É pró-cristão. Fala sobre amor, tolerância, perdão, e fala como precisamos existir e conviver juntos. Essa é a fala dessa atriz ou ator, não sei como chamá-la, a respeito da peça que ela encena. E você vê claramente que esse grupo, desde as passeatas da parada gay anterior, que também deu o maior rebuliço no nosso meio também, enfim, nós sempre vemos esses grupos tentando associar Jesus às suas causas. Sempre vemos isso. Nós sempre vemos esses grupos fazendo com que Jesus testemunhe a seu favor. Sempre vemos isso. Uma tentativa atrás da outra. O fato é que essas pessoas esquecem que Cristo já se identificou com a humanidade pecadora. A maior identificação possível de Cristo não é com as minorias, porque até mesmo essas supostas minorias fazem parte de um grupo muito maior, do qual Cristo já se identificou, que é o grupo dos pecadores, do qual todos nós fazemos parte. Até essa mulher faz parte desse grupo. E Cristo se identificou com os pecadores no batismo e na sua morte. Então, o que essas pessoas precisam fazer, e talvez haja alguém aqui que precise ou que lute por essa identificação forçada, mas que precisa acordar para a verdadeira identificação que Cristo faz e que é a única identificação que o Deus Pai olha e fala, essa identificação
É a identificação do Messias. Eu testemunho a favor disso, no seu batismo e na sua morte. O que essas pessoas precisam fazer é encontrar essa identificação como morrendo para suas próprias causas e vivendo para Cristo. Notem que o batismo, queridos, de Jesus, ele é um tanto quanto diferente do nosso batismo. Por quê? O batismo cristão, ele assumiu um caráter diferente. Por quê? No batismo de Jesus, ele se identificou conosco, mas no nosso batismo, somos nós que nos identificamos com ele. No batismo de Jesus, ele vive a nossa realidade de pecadores, ele leva em si sobre os seus ombros na cruz a nossa realidade de pecado para que nós, nos identificando com ele agora, nós possamos viver a verdadeira vida dele. Então, ao invés de tentar colocar Jesus dentro dessas minorias, dentro dessas causas sem sentido, o que nós como crentes devemos proclamar é que Jesus já se identificou com a humanidade na maior categoria possível, e diante da realidade do batismo, que nós vimos algumas semanas aqui atrás, diante da realidade do batismo de Jesus, nós devemos nos lembrar que nós, como pessoas, como pecadores, devemos morrer para as nossas próprias causas e viver para a causa do reino, viver para a causa de Cristo. No batismo nós morremos e ressuscitamos. Este é o símbolo que nós defendemos, como crentes hoje, e ele ainda hoje é um testemunho vivo. O batismo cristão é um testemunho vivo do que Deus fez em nossa vida, do que Deus faz em nossa vida. Por isso esses dois eventos, o batismo de Jesus e a sua morte, são tão centrais na teologia de João, porque eles mostram a identificação de Cristo conosco, e o Messias precisava fazer isso. É por esta razão que do céu nós ouvimos a voz: este é o meu filho amado, este é o Messias, este é aquele que vai salvar os pecadores. É por isso que na morte de Cristo a ira de Deus se manifesta em meio a terremotos, em meio a trevas, porque Deus está despejando a sua ira contra o pecado no Cristo que se identificou conosco. Deus está assinando embaixo: este é de fato o Filho de Deus, que morreu por mim e morreu por você. Por isso nós estamos falando que esses dois eventos mostram para nós que o testemunho de Deus é suficiente para nossa fé. O testemunho de Deus é suficiente para nossa fé. Isso fica claro nessa primeira parte do versículo 6. Vamos agora então para o segundo elemento. Se o primeiro elemento fala sobre os eventos desse testemunho, agora nós veremos o agente do testemunho. João agora não fala mais sobre eventos, João agora passa a falar de uma pessoa. Por isso nós estamos falando que o Espírito Santo é o agente do testemunho. Veja o que diz o versículo 6 até o versículo 8. E aqui nós vamos demorar um pouquinho mais de tempo, não muito, mas um pouquinho mais de tempo. Por quê? Como eu disse no momento em que nós lemos o texto da primeira vez, se você tem uma ara, se você tem uma corrigida fiel, se você tem qualquer século 21, a sua Bíblia vai ter um trecho maior do que aqueles que têm NVI, NVT, e nós vamos entender por que isso acontece e o que isso ensina para nós, porque até mesmo isso tem um efeito didático, deve ter um efeito didático para nós. Vamos ver então a respeito do agente do testemunho, que é o Espírito Santo. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós vemos que de fato, o ministério terreno de Cristo foi capacitado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo atuou grandemente em Cristo, capacitando para realizar as maravilhas que Cristo realizou, também como uma maneira de testemunhar que de fato ele era o Messias prometido. E João diz assim, em 1 João: e o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. De fato, quando nós olhamos para a vida de Jesus, para o ministério de Jesus aqui, nós percebemos, no que está registrado nos evangelhos, que o Espírito Santo atuou de maneira poderosa por meio de Cristo. Nós poderíamos estar várias passagens aqui, muito tempo nós gastaremos vendo esses momentos onde fica claro que o Espírito Santo está atuando ali ao lado de Cristo nas maravilhas que são realizadas, mas eu quero que vocês me acompanhem em especial em um episódio, Mateus capítulo 12, a famosa passagem da blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu creio que em Mateus 12 nós temos exatamente a evidência do testemunho do Espírito Santo em favor de Cristo que João destaca, e nós temos também a resposta dos incrédulos a esse testemunho que o Espírito Santo dá. Veja então Mateus 12, versículo 22, acompanhem comigo. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus
Ouviram isso, disseram, é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam? Os filhos de vocês. Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Notem agora como Jesus responde à acusação feita por esses homens. Versículo 28. Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta espalha. Por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Nós não teremos tempo para entrar em detalhes aqui a respeito dessa famosa blasfêmia do Espírito Santo, mas é fato que Jesus está sendo acusado aqui de expulsar demônios pela capacitação do próprio Satanás. Ele está sendo acusado aqui de fazer aquilo capacitado, potencializado pelo próprio mal. E Jesus fala, não, eu estou fazendo isso pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, e vocês estão blasfemando contra o Espírito Santo porque vocês estão olhando para uma ação que é claramente atribuída ao Espírito de Deus, e vocês estão atribuindo esta obra ao Espírito do diabo, ao próprio diabo. Isso não está certo, vocês estão blasfemando. Esse, aliás, é um dos motivos pelos quais nós defendemos que a blasfêmia contra o Espírito Santo não pode acontecer mais hoje, porque necessitava de uma ação presente, material, física do Senhor Jesus. E então aquela obra, aquela maravilha, ela era atribuída a outro, que não há Deus, que não há o Espírito Santo. Mas nós percebemos aqui então que o Espírito Santo atuando no ministério de Jesus. O texto é claro, Jesus deixa claro, ele expulsava demônios por meio do Espírito Santo, pela capacitação do Espírito Santo, reforçando a relação da Trindade, a relação entre Deus e o Espírito Santo, a missão do Pai, relacionando tudo isso. Isso é claro para nós aqui, e isso testemunha para nós que Jesus é quem ele afirmava ser. As maravilhas que Jesus fazia eram como testemunhos vivos de que ele era de fato o Messias. E nós vemos que essas obras, esses milagres, a expulsão de demônios, as curas, tudo isso que estava acontecendo aqui era fruto da ação do Espírito Santo e, portanto, comprovava que Jesus era de fato quem ele afirmava ser. Jesus era de fato o Messias prometido. Jesus era de fato o Filho de Deus. Isso fica claro aqui. E tal verdade, queridos, encontra paralelo em nossos dias, porque muitas pessoas usam o agente do testemunho, ou seja, muitas pessoas usam o Espírito Santo para validar os seus supostos avivamentos. Muitas pessoas usam a pessoa do Espírito Santo para validar os seus movimentos por avivamento, os seus desejos por avivamento. Olhando rapidamente, nós podemos ver isso acontecendo de maneira muito clara na origem do movimento pentecostal. Um dos fundadores do movimento pentecostal foi um homem chamado Charles Fox Parham. Ele era um professor no início do século XX. Ele teve contato com o famoso William Seymour, que foi o líder do grande avivamento da Rua Azusa. Parece que Seymour foi aluno de Parham em algum momento da sua vida. Eles tiveram contato mais de uma vez. Mas esse professor, esse Charles Fox Parham, ele dizia que estava vivendo um novo Pentecostes. É daí que vem o termo pentecostal. O novo Pentecostes estava se instaurando ali no seu meio. E todas as obras que aconteciam ali eram atribuídas à ação de quem? Espírito Santo. Afinal de contas, nós estamos vendo um novo Pentecostes, e o personagem central do Pentecostes é o Espírito Santo. E, portanto, o que Fox Parham estava vendo ali era o mover do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo estava testemunhando que aquele movimento, que aquele evento que estava acontecendo ali era algo certificado por Deus, era algo que tinha assinatura de Deus, porque o Espírito Santo estava trabalhando ativamente naquilo por meio de línguas e tudo mais. É claro que o movimento pentecostal que nós temos aqui no Brasil se difere bastante em linhas gerais do movimento pentecostal carismático dos Estados Unidos. Mas a origem desse movimento está nesse homem, Charles Fox Parham. Existe um livro chamado Fogo
estranho, que é fruto de uma série de conferências que o pastor John MacArthur fez em sua igreja, falando a respeito do movimento pentecostal, das origens do movimento pentecostal, e refutando o movimento pentecostal como nós o conhecemos. E quando nós olhamos para a vida desse Charles Fox Parham, registrado ali no livro, o pastor John MacArthur questiona como o Espírito Santo poderia testemunhar o movimento daquele por meio da vida desse homem. Apenas 2 dados. Primeiro, nós devemos lembrar que naquela época, começo do século XX, nós estamos vivendo um dos períodos auge da segregação racial, e o Charles Fox Parham, ele apoiava publicamente a Ku Klux Klan, aquele movimento que se vestia com aqueles chapelões brancos, se vestiam todos de branco e que promoviam o assassinato de negros, enfim, que promoviam a segregação em termos bem radicais. E esse homem apoiava a Ku Klux Klan. Além disso, ele foi preso acusado de sodomia. Sodomia são crimes na época, instituídos relacionados à área sexual. Esse homem foi preso, envergonhado publicamente porque ele estava sendo acusado de sodomia. E o pastor John MacArthur questiona como pode o Espírito Santo promover um avivamento por meio de um homem como ele. Como pode o Espírito Santo testemunhar? Como ele pode ser agente de testemunho de um avivamento liderado por um homem como esse? Não há sentido, porque o Espírito Santo, como o próprio nome dele sugere, ele produz o quê? Santidade. E o que esse homem não tinha era santidade. Ele era um grande ladrão também. Esse homem, ele prometia viagens. Ele ia nas igrejas, arrecadava fundos, e ele não cumpria as viagens que ele prometia, e ele foi levando a sua vida, assim, a cada vez mais pro buraco. Como pode o Espírito Santo testemunhar a respeito de um movimento liderado por esse homem? Mas assim como as pessoas querem que Cristo se identifique com as suas causas, as pessoas querem que também o Espírito Santo valide as suas ações, valide os seus movimentos, que o Espírito Santo valide testemunhe a respeito daquilo que eles julgam ser um avivamento. Queridos, isso é muito diferente da vida de Cristo. João fala para nós que o Espírito Santo dá testemunho a respeito de Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo, atuando na vida de Cristo, ele assinava embaixo que Cristo era o Messias Santo sem pecado, aquele que de fato morreria pelos pecadores, aquele que tira o pecado do mundo. É isso que João quer enfatizar para nós aqui. O testemunho do Espírito Santo, qualquer movimento que alegue a ter o testemunho do Espírito Santo, ele deve em primeiro lugar promover santidade. É isso que ele deve promover. Volte então para João capítulo 5, vamos dar sequência no texto e agora nós entraremos daqui a pouco, na verdade, nós entraremos numa parte um pouco mais densa, que é a parte que fala dessa diferença textual que nós temos aqui. Mas João diz que o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade, ou seja, tudo que o Espírito Santo diz condiz com a realidade, encontra paralelo com a realidade, é verdadeiro, nós podemos confiar. Então Jesus era de fato o Messias, mas nós também percebemos que um dos ministérios do Espírito Santo é conduzir o homem à verdade. Vejam rapidamente João capítulo 16, abra lá rapidamente João capítulo 16. Nós precisamos ler esses textos, queridos, especialmente do Evangelho de João, porque é provável que João tenha essas verdades como pano de fundo enquanto ele redige a sua carta. Enquanto João está escrevendo ali para aqueles crentes, ele tem algumas verdades em mente. E é muito provável que ele tenha aqui em mente o ministério do Espírito Santo como aquele que orienta, como aquele que guia a verdade. E é por isso que João fala que o Espírito Santo dá testemunho e o Espírito Santo é a verdade. Veja o que diz João capítulo 16, versículo 8. João 16, 8. Quando ele vier, ou seja, quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e vocês não me verão mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito o que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Versículo 14. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Vejam aqui o caráter testificador do Espírito Santo também. Versículo 16. Perdão. Versículo 15. Tudo que pertence ao Pai é meu.
Por isso eu disse que o Espírito Santo receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Se nós somos crentes hoje, se nós cremos que Jesus de fato é o Filho de Deus, é porque o Espírito que testemunha da verdade, o Espírito que conduz à verdade, o Espírito que é a verdade, um dia tocou nos nossos corações, e nos guiou para isso, nos guiou para essa verdade. Por isso João diz que o Espírito dá testemunho e o Espírito é a verdade. Mas, agora então vamos entrar na parte mais polêmica do texto. Será que as nossas Bíblias têm erros aqui ou não? Porque os críticos da fé se apoiam nisso, eles olham para problemas como esse que eu mencionei há pouco, que existem algumas traduções que trazem um versículo maior e outros que trazem um versículo menor, e os críticos da fé olham para isso e falam: a Bíblia de vocês tem erros, nós não podemos confiar na Bíblia de vocês. E você, como crente, você fica parado não sabendo o que responder e fala: eu vou perguntar para o meu pastor o que é isso. Mas a partir de agora você não precisa mais, porque você já vai saber responder a um crítico da fé quando ele te perguntar a respeito disso. Novamente eu quero ler para os irmãos a Almeida e a NVI porque eu quero deixar bem claro na mente dos irmãos qual é a diferença entre esses textos aqui. Veja o que diz o versículo 7. Vou ler na Almeida corrigida. Se você tem alguma versão da Almeida, você provavelmente tem algo parecido com isso aqui, ok? Porque 3 são os que testificam. Na sua Bíblia, muito provavelmente, tem um colchete. Toda vez que você ver um colchete na sua Bíblia, os editores colocaram esse colchete ali porque é provável que haja um debate em torno desse texto sobre ele estar no escrito original ou não. Nós vamos falar um pouco mais a respeito disso. Mas o texto diz porque são 3 os que testificam. Colchete. Esse testemunha é no céu. Quem são? O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são que testificam na terra. Provavelmente aí tem outro colchete. Certo? Assim que está na Bíblia de vocês? Ok. Assim que está na minha. E aí o texto continua. O Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam não. Agora, eu vou ler para os irmãos da NVI. Ok? Versículo 7. Há 3 que dão testemunho. Ó, Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes. Bem mais compacto, não é mesmo? Bem mais enxugadinho. Agora, por que existe essa diferença então? Queridos, antes de nós estudarmos em termos técnicos o que isso quer dizer, eu quero desafiá-los, me desafiar também, é claro, a olhar para isso daqui. Não apenas como uma questão técnica, mas como uma questão devocional. Porque nós estamos falando desse assunto exatamente no tópico, que diz respeito à ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo testemunha a nós hoje por meio da Escritura. E se este livro tem algum erro? Se este livro tem alguma coisa que pode ser duvidoso, então, o testemunho do Espírito hoje é um testemunho falho. Mas nós estamos defendendo que o Espírito Santo é a verdade e que o mesmo Espírito que escreveu este livro é o Espírito que preservou este livro, e é o Espírito que nos ilumina quando nós lemos esse livro. Então por isso nós devemos responder essa questão, não apenas a título de informação. Ah, é legal saber isso para eu discutir com o meu amigo ateu. Não, nós temos, um valor didático aqui. Há um valor devocional muito grande aqui. Se nós acreditamos que o Espírito Santo inspirou palavra por palavra, essa diferença nos traz uma dificuldade. Saber se o Espírito Santo disse isso ou não. Se Deus realmente inspirou essa porção que está diante de nós ou não. E queridos, isso é fundamental. Especialmente para mim. Por quê? Eu estou pregando a vocês e eu posso correr o risco, 2 riscos. O primeiro de pregar algo que não é palavra de Deus com autoridade de palavra de Deus. E isso é tão pecado quanto o outro risco, que é eu não pregar o que a palavra de Deus, negligenciando, falando que esse texto não estava no original. Então essa questão é uma questão muito mais séria do que parece. É uma questão não apenas de bibliologia, mas de vida cristã. Nós vamos olhar para isso e ver se isso daqui de fato é palavra de Deus ou não. Como eu disse, se você tem qualquer versão da Almeida, você tem os versículos 7 e 8, uma boa porção, entre colchetes. E se você tem a NVI ou a NVT, o versículo 7 é bem menor, ele é bem compacto. E essa indicação de colchetes, ela mostra essa dúvida porque parece a debate sobre esse texto, sobre esse trecho estar nos manuscritos originais ou não. Lembre-se da doutrina da inspiração. Queridos, é que eu preciso que vocês me acompanhem um pouco
Nesse exercício técnico aqui, eu sei que teologia sistemática, num domingo às 8h11 da noite é um pouquinho difícil. Eu sei, amanhã a gente tem que acordar cedo, mas Deus nos deu um livro, e é um livro que nós precisamos estudá-lo e nós precisamos lembrar um pouco desses conceitos aqui. Nós cremos que a Bíblia é inspirada por Deus. Nós cremos que palavra por palavra do que está aqui foi ditada pelo próprio Deus por meio da atuação do Espírito Santo. Nós cremos nisso aqui. E a questão, então, é que nós não temos mais os escritos originais. Eu não posso pegar o rolo de João, abrir lá e falar, não, a área está errada, não dá para fazer isso hoje. Nós não temos os escritos originais. Os escritos originais se perderam por aí. Nós não temos esse acesso. Nós não podemos simplesmente acabar com essa questão de uma maneira simples. E nós não podemos negligenciar esse problema também. Mas nós temos cópias. Comparados aos outros livros da Antiguidade, o Novo Testamento é o que tem o maior número de cópias. Nós temos cópias, cópias, cópias. E mais cópias, sem fim, sem fim, sem fim. É um número absurdo de cópias que nós temos ao longo de muitos séculos que permite nós compararmos papiros, manuscritos, de várias épocas, de vários lugares, e tentar chegar ao texto original. Esse é o trabalho da ciência, que nós conhecemos como crítica textual. A crítica textual é a ciência que se preocupa em chegar ao escrito original, ao que estava de fato registrado ali, ao que saiu da pena de João. Essa ciência é muito importante. Para nós, muito importante, porque ela ajuda em questões como essa. Aqui. Se está um colchete na sua Bíblia, é porque a crítica textual fez um bom trabalho aí. É porque a crítica textual trabalhou com afinco para tentar resolver essa questão. E só para os irmãos perceberem, ao comparar esses manuscritos e tudo mais, a crítica textual chega a uma precisão de mais de 99% do texto bíblico original. Ou seja, o que você tem na sua mão é mais de 99% parecido com o que saiu da pena de João. Ah, mas por que não é 100%? Porque existe ali uma letra ou outra que nós não temos como confirmar se estava mesmo ou não no original. Não tem como. Mas comparados aos outros registros, aos outros livros da Antiguidade, nenhum livro é tão preciso como a Bíblia. Então, em primeiro lugar, quando seu amigo ateu da escola, da faculdade, vier falar com você, você tem dados para apresentar, dados técnicos para apresentar. E a crítica textual faz muito bem esse papel com muita precisão. E ainda que não haja nenhuma heresia contida aqui, porque de fato, queridos, olhem para o versículo 7 na Almeida. No céu, o Pai testemunha a palavra. Testemunha, o Espírito Santo testemunha. Não há nenhuma heresia. Aqui. Há alguma heresia aqui? Não vejo nenhuma heresia aqui. Não há problema nenhum aqui. Mas como eu disse, nós precisamos definir se isso é a palavra de Deus ou não, se isso estava no original ou não. E qual é o veredito? Então, da crítica textual diante disso, qual é a melhor opção? Diante disso, esse texto que está entre colchetes, possivelmente foi adicionado, ele não estava no escrito original. Agora calma, você não precisa pegar a sua Bíblia, rasgar a página, você não precisa fazer isso. Mantenha o colchete aí. E tenha em mente que esse texto provavelmente não estava no escrito original. Porque é possível que esse texto tenha sido adicionado? Primeiro é uma evidência interna. Aqui, a evidência interna é que isso não colabora em nada para o argumento de João. É uma abordagem muito diferente da abordagem que João usa na epístola, então não combina com o João fazer uma coisa dessa. É igual você escrever uma carta e alguém inserir uma coisa que não tem nada a ver com a sua caligrafia, não tem nada a ver com o seu estilo, é uma coisa que destoa do resto da carta. E existe uma evidência externa muito forte. Esse trecho que está entre colchetes, ele não aparece em nenhum manuscrito antigo, antes do século X. Os manuscritos dos primeiros 1000 anos da era cristã não contêm esse trecho. Apenas alguns manuscritos latinos apareceram depois, no século XII e assim por diante, com essa inserção aqui. Então, provavelmente, o que aconteceu? Quem copiava os textos algumas vezes eles faziam nota de rodapé. Na sua Bíblia tem nota de rodapé, não tem? Olha para a sua Bíblia, ela tem nota de rodapé, não tem? Algumas têm até explicações, não é? O que acontecia? Quem fazia a cópia da Bíblia também fazia suas notas de rodapé. Eram notas marginais que eram colocadas ao lado do texto. Com o tempo,
Conforme as cópias foram crescendo, algum grupo inseriu essas notas de rodapé dentro do texto original. O que era? Uma nota de rodapé passou a fazer parte do texto na íntegra. Isso tradicionalmente foi passando. Mas nós podemos facilmente identificar isso pelas cópias. Facilmente. E de fato nós olhamos para isso e vemos que tudo indica que esse texto não estava no original. Então o melhor texto, a melhor tradução é a da NVI, que diz: há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. A melhor opção é essa. Mas, queridos, como eu disse, eu não quero que isso seja uma questão puramente técnica para nós. Não apenas porque senão o sermão ficaria muito chato. Não apenas por isso, mas porque eu creio que exista aqui uma aplicação muito clara para nós da ação do agente do testemunho que nós estamos falando, que é o Espírito Santo. Nós cremos, crentes que somos, que o Espírito Santo dirigiu homens para registrar a verdade. Nós cremos que o Espírito Santo, ao longo da história, preservou essa verdade. De maneira que, hoje, quando nós lemos o que está escrito aqui, nós lemos a verdade. O Espírito Santo nos ilumina para que nós compreendamos a verdade. O mesmo Espírito que testemunhou a Cristo, testemunha a mim e a você hoje por meio da Escritura. Testifica a nós hoje sobre quem Cristo é por meio da Escritura. Testifica a nós hoje por meio do que está registrado nos Evangelhos, nas Epístolas no Antigo Testamento. O mesmo Espírito que conduziu homens para registrar isso é o Espírito que preservou e é o Espírito que nos ilumina hoje para compreender essas verdades. Por isso, o testemunho de Deus, o Espírito Santo continua testemunhando a respeito de Cristo por meio da página das Escrituras. E a doutrina da preservação da Escritura que diz isso, que ao longo da história Deus preservou a sua verdade para nós hoje e continuará preservando até o momento em que ele voltar, que essa preservação, obra do Espírito Santo, ela nos assegura que o testemunho que nós temos é um testemunho fiel, é um testemunho válido de que Jesus é de fato o Filho de Deus. Não é à toa que no final do Evangelho de João, se vocês se recordarem, ele fala: estas coisas eu escrevi, para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus e, crendo, tenham vida em seu nome. Se este livro não é o testemunho de Deus escrito por meio da ação do Espírito Santo, o agente do testemunho, então nós não temos segurança nenhuma de quem é Jesus, e nós ainda estamos perdidos em nossos pecados, porque nós não sabemos o que aconteceu de fato. Isso nos desafia a quê? A olhar para a Bíblia de uma maneira diferente. Quando nós estamos todos os dias, ou pelo menos todos deveríamos fazer isso todos os dias, não é? Diante da Escritura, seja na hora do almoço quando você está trabalhando, seja quando você acorda durante o seu café, seja quando você chega na sua casa, seja no ônibus, em qualquer lugar, quando você está diante da Escritura, você está diante de uma pessoa que está testemunhando a respeito de alguém. Você está diante de uma pessoa que está testemunhando a respeito de Cristo. Você está diante de uma pessoa que fala a nós hoje por meio da Escritura. E nós não podemos simplesmente pegar a Bíblia e dissecá-la como se fosse um corpo morto. Porque a Bíblia, ela é viva, é um testemunho vivo a respeito de quem Deus é. Nós não podemos olhar para a Bíblia como os homens fazem quando eles estão assistindo futebol e a esposa vem contar do dia pro marido. Ah, você tá lá vendo o jogo do Corinthians, a esposa começa. Ah, você viu isso, aconteceu isso. O que os homens respondem? É nossa. Nós não podemos fazer isso com a Bíblia, nós não podemos. Quando nós ouvimos esse testemunho do Espírito Santo, nós não podemos falar, esse Jesus aí, não é verdade, amor. Nós não podemos fazer isso com a Bíblia. Ela é um testemunho vivo a respeito de Jesus. O Espírito Santo continua testemunhando. Qual é o valor que nós damos para a Bíblia no nosso dia a dia? Queridos, nós olhamos para ela como um livro frio ou nós olhamos para ela como um testemunho vivo do agente do testemunho que o Espírito Santo dá a nós hoje a respeito de Cristo? Isso deve nos desafiar, mas isso mostra para nós que o testemunho de Deus é suficiente para a nossa fé. O testemunho de Deus é suficiente para a nossa fé. 3 elementos desse testemunho. Nós vimos os eventos, batismo e morte. Nós vimos o agente do testemunho, que é o Espírito Santo. E por fim, nós veremos agora o valor do testemunho. Eu quero ser bem breve aqui.
porque realmente o que João apresenta para nós é uma verdade muito clara. Não há muita dificuldade aqui. Versículo 9. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. João conclui afirmando que nós aceitamos o testemunho dos homens. E na cultura judaica para você, aceitar o testemunho dos homens era instituído na lei que qualquer testemunho, qualquer acusação que era feita, ela deveria ser feita a partir de 2 ou 3 testemunhas. Vocês se lembram disso? 2 ou 3 testemunhas. Isso, instituído na lei, atravessa o tempo, fica na mentalidade dos judeus e chega até o Novo Testamento. De maneira que quando Paulo fala dos pastores, ele fala se alguém for acusar o pastor, que sejam 2 ou 3 pessoas que façam isso. Ou seja, essa realidade de aceitar o testemunho está intimamente vinculada, totalmente vinculada, diretamente vinculada a essa ideia de 2 ou 3 pessoas testemunhando, de 2 ou 3 testemunhos aqui. Não por acaso. João, como um bom escritor que é, se vocês separaram, quantas testemunhas João colocou aqui? Quantas? 3. Quais são essas testemunhas? A água, o batismo de Jesus mostrando o Pai, o Filho e o Espírito Santo ali, a morte de Cristo e o próprio Espírito Santo na vida, no ministério de Jesus. Então, nós vemos aqui que João diz, olha, nós aceitamos o testemunho dos homens, nós olhamos para os homens e nós aceitamos quando eles testemunham. Mas ele diz que o testemunho de Deus é muito maior. E de fato, deixa eu perguntar algo para você. Pense aí um pouco. Nós temos vários testemunhos, mas se Deus te desse uma única linha e você soubesse que aquilo veio de Deus, você abrisse o seu biscoitinho da sorte lá, quebrasse ele, e aparecesse lá assim, Cristo é o Filho de Deus, e você tivesse certeza absoluta de que aquilo era uma mensagem de Deus inquestionável, você acreditaria nisso ou não? Imagina que você não tem a Escritura, imagina que você não tem a Bíblia, e você tem certeza de que aquela única linha é uma verdade de Deus, você acreditaria nisso ou não? Sim, não é? Se eu tenho certeza que aquilo é de Deus, então o testemunho de Deus tem um valor muito maior. Eu acreditaria nisso? Mas ainda que o testemunho de Deus seja suficiente para comprovar isso daí, porque João coloca que Deus dá 3 testemunhos? Por que ele faz isso? Por quê? João fala que a água, que Jesus veio por meio da água, isso testifica. A respeito dele? Por meio do sangue, isso testifica. A respeito dele? E por meio do Espírito Santo. Isso testifica a respeito dele? Por quê? Queridos, isso diz muito a respeito do caráter de Deus e do trato dele conosco. Nós somos seres incrédulos por natureza. Nós somos seres que temos dúvidas. Por natureza. Nós somos seres que temos dificuldades em acreditar por natureza. Nós olharíamos para aquela única sentença de Deus e você não acreditaria de verdade. Sabe por quê? Porque nós somos incrédulos por natureza. Nós olhamos para a palavra de Deus e nós falamos, mas será que isso acontece mesmo? Mas, será que de fato Jesus existiu? Será que de fato Jesus é o Messias? Será que de fato isso é verdade? Só que Deus, ele é tão amoroso, ele é tão bondoso para conosco que ele desce ao nosso nível. Ele se dobra, ele se coloca junto a nós ali, ele se coloca junto à nossa dificuldade. Ele fala, olha, eu sei que vocês são difíceis de crer. Eu sei que o coração de vocês é incrédulo por natureza. Eu sei que vocês duvidam de tudo, eu sei disso. Então, eu não vou dar um testemunho. Eu vou dar 3. Mas nós olhamos para a Escritura. E nós não temos apenas um testemunho, nós temos 66. Se você for encarar um livro da Bíblia como testemunho individual sobre quem é Cristo, como cada livro da Bíblia apontando para Cristo tanto no Antigo como no Novo Testamento. Ou seja, mesmo não precisando, a Deus, ele se compadece da nossa incredulidade, e ele olha para nós e fala, vocês são incrédulos, mas eu não vou dar apenas um, eu vou dar muitos testemunhos sobre quem é Cristo para vocês. Eu vou ser abundante no meu testemunho, por meio da água, por meio do sangue, por meio do Espírito, por meio das Escrituras, por meio do testemunho de vocês mesmos. É isso que eu vou fazer. Ele não ignora a nossa incredulidade, mas ele é abundante em testemunhar para nós. Quão bondoso é o nosso Deus e quão ignorantes nós somos quando nós ignoramos a Escritura. Nós ignoramos o testemunho de Deus, um testemunho tão bondoso. Ele não precisava, mas ele quer deixar o nosso coração seguro a respeito dessa verdade.
E o que isso muda para nós? A Bíblia não é um testemunho humano. A Bíblia não é uma voz no meio de muitas. Não, a Bíblia tem um caráter exclusivo. A Bíblia é única. A Bíblia transforma. A Bíblia é diferente de todos os livros. Nós não podemos colocar a Bíblia de um lado e a tradição dos homens de outro. Nós não podemos colocar a Bíblia de um lado e a sociedade do outro. Nós não podemos colocar a Bíblia de um lado e as causas das minorias do outro. Nós não podemos colocar a Bíblia de um lado e o livro de Mórmon do outro. Nós não podemos colocar a Bíblia de um lado e qualquer outra coisa do outro. Não, a Bíblia tem um caráter exclusivo. Ela não é uma voz em meio a muitas. Não, ela é a voz. Quando a Bíblia fala, ela está sendo autoridade. Por isso que o testemunho de Deus tem um valor muito maior, e deve ter um valor muito maior para nós. E se você ainda reluta contra a fé cristã, se você é aqui hoje, ou quem está nos ouvindo, ou quem ainda vai ouvir essa mensagem, se você ainda reluta, se você quer prova atrás de prova, não, eu vou crer se tal historiador falar isso. Eu vou crer se tal livro falar isso. Eu vou crer se isso acontecer. Se você está aqui, e você tem esse perfil, eu quero ler com você um último texto. Abra comigo em Lucas capítulo 16. Vamos terminar lendo esse texto. Lucas capítulo 16. A história do rico e do Lázaro. O modo como essa história termina mostra de fato que o testemunho de Deus tem muito mais valor do que o testemunho dos homens. Veja como essa história termina. Versículo 19, Lucas 16, 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou o pai Abraão: tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu ou do seu lado para o nosso não conseguem. Ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, não, nada disso, Abraão. Mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O testemunho de Deus é muito maior do que o testemunho dos homens. Poderia qualquer historiador, poderia qualquer prova histórica estar diante de você. O testemunho deste livro é maior do que qualquer um destes testemunhos. Qualquer um. Se você não creu neste livro ainda, faça como João. Olhe para este livro como um testemunho superior a qualquer outro. E se você já creu em Cristo? Se você já é um crente, lembre-se que a sua fé não é uma fé cega. A sua fé não é uma fé irracional. A sua fé é uma fé baseada naquele que dá um testemunho maior do que qualquer outro poderia dar. É o testemunho do próprio Deus. O valor do testemunho de Deus mostra para nós que esse testemunho é suficiente para a nossa fé. Testemunho de Deus sobre Cristo, sobre Jesus Cristo, é suficiente para nossa fé. 3 elementos desse testemunho: os eventos do testemunho, o agente do testemunho e o valor desse testemunho. Que Deus nos ajude, queridos, a olhar para as Escrituras de um jeito diferente a partir de hoje. Que Deus nos ajude a olhar para Cristo de uma maneira completa, porque Ele testemunha a respeito de Cristo. E o Espírito que está em nós testifica também a respeito de quem Cristo é. E que isso mude a nossa vida. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque o seu testemunho é completo. Obrigado porque Jesus não precisa de qualquer outro recurso exterior, qualquer outro recurso externo, qualquer recurso que nós, homens, precisamos para comprovar que ele era de fato o Messias. Obrigado porque o testemunho de Deus é suficiente para a nossa fé.
Nós te agradecemos pela Escritura, Pai, que é o veículo que o Senhor escolheu para testemunhar de Cristo a nós hoje. Obrigado porque esse testemunho é vivo. Obrigado porque esse testemunho foi preservado ao longo dos séculos. E se está conosco hoje é porque aqui contém a verdade que nós precisamos saber para sermos salvos. Dá-nos coragem de testemunhar a respeito disso, Pai, porque nós estamos testemunhando o que o Senhor testemunhou. Que isso nos encha de coragem diante do mundo incrédulo. Que isso nos encha de coragem diante daqueles que subvertem a tua palavra. Que isso nos encha de coragem, pois nós estamos proclamando aquilo que o Senhor testemunha, aquilo que o Senhor testifica. Por favor, Pai, acalme os nossos corações quanto aos críticos da tua palavra. Acalme os nossos corações quanto aos críticos da fé. Dá-nos, por favor, a segurança, Pai, porque é isso que João queria deixar no coração daqueles crentes, segurança. E é isso, Pai, que esse abundante testemunho deve nos trazer. Segurança de que Cristo de fato é o Messias, que ele morreu por nós e que nós já temos a vida eterna. É isso que nós oramos, gratos em nome de Jesus. Amém.